Vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do versículo 1. João, servo do Senhor, tem essa visão da parte de Deus e ele diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aqui. Senhor, a Tua palavra é a verdade, nós cremos nela de todo o nosso coração. Só podemos compreendê-la pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. É somente o Teu Espírito Santo que pode alcançar o nosso coração com a Tua palavra. Por isso, Deus, nós queremos clamar ao Senhor, suplicar pela ação sobrenatural do Senhor, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor toque os nossos corações e que não saiamos daqui da mesma forma como aqui chegamos, mas que saiamos renovados pela palavra do Senhor, seguros e alimentados espiritualmente, de que existe sim uma esperança concreta de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova época, onde a presença e o governo do Senhor será uma grande realidade. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Profetas, filósofos, pensadores, ao longo de todos os anos, sempre tiveram uma grande preocupação, que é entender a realidade. O que é real? O que é a realidade? E nós também passamos o nosso tempo, em boa medida, pensando nisso. E podemos ser iludidos achando que a realidade nossa se circunscreve apenas aquilo que nós vemos e tocamos. Como nós vivemos num mundo natural, num mundo material, e nós também somos humanos, estudamos aqui hoje de manhã, nós podemos achar e pensar que o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos, é que define a realidade.
Isso também foi discussão de quase todos os pensadores e filósofos ao longo dos anos. Mas eu me lembro, numa dessas quase que epifania que a gente tem nesses momentos, né, de pensamento e de oração. Numa dessas eu estava aqui no nosso andar de cima, no salão da igreja, e lá tem as janelas que dá para a universitária, e que você vê toda aquela região ali da universitária, Santa Isabel, até lá em cima chegando na universidade. E eu fiquei olhando para o horizonte, vendo os carros que se movimentavam ali aos meus pés, os prédios, as construções, carros, motos, bicicleta, prédios em construção, coisas, né, sendo feitas, coisas sendo realizadas, e de repente veio esse texto na minha mente, veio essa ideia muito palpável na minha mente. Vai chegar um dia, vai chegar um tempo em que essa realidade será completamente alterada. Vai chegar um tempo real, verdadeiro e concreto em que uma outra realidade vai ser estabelecida. Vai ser um novo mundo, vai ser um novo tempo, vai ser um novo momento. Esse novo mundo, esse novo tempo, essa nova época que o escritor está chamando aqui de novo céu e de nova terra, vai ser um tempo real e verdadeiro e que vai acontecer. E vai ser uma realidade completamente diferente dessa realidade na qual nós vivemos hoje. Ela vai ser uma realidade completamente tomada pela presença de Deus. Nesse novo céu, nessa nova terra, nesse novo tempo, nessa nova época, que vai de fato e de verdade acontecer, Deus não vai ser mais essa ideia como que um lusca-fusco que a gente pensa, que a gente imagina, mas não sabe ao certo como que é. Deus não vai ser mais palco de especulações, de indagações, de conversas, de bate-papo, né? Certos e incertos. Não, Deus vai ser uma realidade presente. Ou seja, eu vi o novo céu, eu vi a nova terra, eu vi a cidade santa, e eis que Deus vem tabernacular com os homens. Ou seja, Deus vai estabelecer a sua moradia com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí na sequência, então, por causa da presença de Deus, por causa desse Deus presente, que habitará conosco, as coisas velhas realmente serão dissipadas. As nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas amarguras, elas não mais terão lugar nessa nova realidade implantada por Deus e pela presença de Deus. A palavra de Deus está dizendo que não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, porque a morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque essas coisas, elas já terão passado completamente e entraremos e viveremos numa nova realidade. Poucas coisas causam tanta dor na alma humana quanto a morte. Basta participar de um velório, de um momento fúnebre, que nós sentiremos ali a presença da dor, da ruptura que machuca, que dilacera os corações. E a presença de Deus banirá de uma vez por toda a existência da morte. Já não existirá mais morte, não haverá luto, não haverá aquela dor no coração da tristeza, da lembrança, da ausência daquela pessoa querida que foi recolhida e que partiu daqui por causa da morte. Não haverá mais pranto, choro,
No caso aqui não é choro, é pranto, mas está relacionado a lamento. Quando o coração dói, quando a alma dói, quando a alma geme, as lágrimas derramam. Quem é mais sensível e consegue perceber a dor do outro sabe disso. Que no momento da dor, da decepção, da frustração, da expectativa não atendida, da expectativa frustrada, quando o coração adoece, as lágrimas brotam e a pessoa começa a chorar. A palavra de Deus diz que Deus tem um tempo determinado para colocar fim em todas essas coisas que nos afligem. Deus tem um tempo determinado para poder acabar com toda injustiça, com toda iniquidade. Deus tem um tempo determinado para colocar um fim em todas as mazelas que afligem a humanidade de uma forma dolorosa e de uma forma estarrecedora. Quer coisa mais dolorosa do que essa que acabamos de ler aqui? Uma criança de 5 anos, com toda a vida pela frente, conforme a Rosângela trouxe para nós, 5 anos de idade, está ali na creche, estudando, sendo cuidada, de repente brota manchas no corpo. O que serão essas manchas? E quando vou olhar, suspeita-se que seja uma leucemia, uma criança de 5 anos, cheia de vida, com toda a vida pela frente, agora está lá há 1 mês dentro de um hospital. Isso não é normal. E quando nós pensamos na violência, hoje pela manhã estávamos conversando aqui com o Paulo, Vitor, Mateus, e eles lembrando daquela moça que estava trabalhando e de repente o indivíduo arrebentou a porta do escritório, entrou dentro do escritório e a violentou. Isso não é normal. Como não é normal pessoas passarem fome. Como não é normal, e não podemos considerar como normal, pessoas serem traídas, pessoas serem abusadas fisicamente, pessoas serem abusadas emocionalmente, pessoas serem abusadas psicologicamente. Esse mundo, por causa da maldade, por causa do pecado, onde Jesus disse que o mundo jaz no maligno, aí Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. O mundo é um mundo de aflições, o mundo é um mundo de perturbações, o mundo é um mundo que nos faz chorar, o mundo é um mundo que nos faz prantear. E eu me lembro uma vez que eu entrei num avião para vir de São Paulo para cá, e a hora que sentei, sentou uma jovem senhora do meu lado, e ela chorava convulsivamente sabe assim, a alma vinha aqui na garganta e ela se derramava em lágrimas, e eu comecei a ficar inquieto com aquela situação. E virei para ela e falei: olha, a palavra de Deus diz que o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é a causa da sua dor? O que te atormenta? O que te angustia? Muitas angústias, muitas frustrações, muitas decepções, muitos sonhos interrompidos, muitas expectativas frustradas, que maltratam, que amarguram, que angustiam, pessoas oprimidas, pessoas reprimidas, uma série de coisas que faz parte desse mundo, que faz parte dessa história, que faz parte desse tempo, ambições desmedidas, valores destrutivos que são implantados de forma coercitiva, e de repente todos nós estamos dentro do barco dessa realidade e não sabemos como sair dela. Aí vem a palavra de Deus e diz: Deus tem tudo sob controle. Deus está no controle da história.
Deus está no comando de todas as coisas, tem tempos e épocas pré-determinados, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua presciência, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo que Ele mesmo estabeleceu, de acordo com o seu conselho. E vai chegar um tempo, vai chegar uma hora, está escrito aqui na palavra de Deus, que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Um novo tempo, uma nova realidade, estabelecida por Deus, onde Deus mesmo, com a sua presença, vai iluminar todas as consciências, onde Deus mesmo, com a sua presença poderosa, vai governar todas as consciências, todas as pessoas que farão parte desse reino de Deus e desse novo tempo estabelecido por Deus. Amém? Deus nunca nos deixou sem esperança. Israel, quando desceu para o Egito e vivia ali escravizado e oprimido por Faraó, volta e meia era trazido à memória deles: aquietem-se, porque Deus está no comando da história de vocês. Deus fez promessas para Abraão, no tempo certo e na hora certa Deus vai resgatá-los, Deus vai intervir. Depois vieram os profetas e já começaram a sinalizar para esse novo tempo, para essa nova época, um tempo de paz absoluta. Um tempo onde as lanças de guerra serão transformadas em podadeiras de árvores. Um tempo, segundo Isaías, onde o leão vai pastar juntamente com o cordeiro. Numa linguagem metafórica de que a violência, de que os ataques de um contra o outro cessarão completamente. Consegue imaginar isso? Eu acho que esse tempo não passou pela mente dos melhores utópicos que já pensaram a sociedade, os grandes utopistas da humanidade que sonharam com um novo mundo, com uma nova época. Eles sequer imaginaram que isso um dia pudesse acontecer, mas vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus, é plano de Deus, é promessa de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você vive nesse tempo presente e você acha que a sua realidade, essa realidade desse tempo presente, ela é eterna e duradoura, você está redondamente enganado. Se você vive nesse mundo atual, cheio de aflições, perturbado, angustiado, se sente cheio de dores, os lamentos, os temores te sobressaltam, se apoderam de você, tem medo do amanhã, o que será de mim, o que será da vida. Se isso faz parte da sua realidade, saiba que no plano de Deus, no projeto de Deus, Deus vai estabelecer novos céus, nova terra, onde essa realidade presente ela vai desaparecer completa e absolutamente, e será estabelecido um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, novos valores. Mas talvez você viva nessa realidade aqui na crista da onda. Tudo está saindo para você de acordo com os melhores sonhos e de acordo com os melhores planejamentos. E você está feliz, dando graças a Deus e glória a Deus e não querendo que isso acabe. Não se iluda, vai acabar também. Esse tempo presente, esse mundo, a realidade desse mundo não se compara nas suas melhores alegrias, nos seus melhores prazeres, não se compara e nem chega de perto àquilo que Deus tem preparado para o ser humano. Nesse reino, nesse novo céu, nessa nova terra, onde a presença de Deus será uma realidade palpável, onde a graça de Deus, onde a comunhão com Deus não será uma coisa confusa e perturbadora, mas a presença de Deus será real, verdadeira
e palpável. Se você chora hoje, se você tem medo hoje, se você está assustado, está assombrado, com medo da inflação, com medo do que pode acontecer, essa realidade não é a realidade final. Mas se você anda bebendo, comendo, sorvendo o máximo que pode dessa vida, achando que é isso que você vai levar, isso que você vai aproveitar, você também está redondamente enganado e completamente iludido. Porque essa não é a vida verdadeira que Deus tem planejado para nós, para os seres humanos. A vida que Deus tem planejado para nós, para esse novo tempo, para essa nova época, para esse novo céu, para essa nova terra, vai ser um lugar onde as lágrimas de choro, de lamento, de tristeza, elas desaparecerão, porque Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma bendita esperança da promessa de Deus e da palavra de Deus. Consegue imaginar esse mundo onde a morte já não mais existirá? Onde não mais seremos separados uns dos outros por causa da morte? Tem alguém muito querido seu que morreu e que você volta e meia, às vezes sonha e se lembra daquela pessoa com saudade? A morte não mais existirá. Não vai ter mais a dor do luto, não vai ter mais pranto, nem dor, porque essas coisas, elas passarão. E aquele que está assentado no trono, que é o Deus eterno, todo-poderoso, diz: eis que faço novas todas as coisas. Novos valores, novos sentimentos, novas ambições e buscas e expectativas, tudo novo. Você quer participar desse mundo? Quer fazer parte dessa nova realidade? Agora preste atenção numa coisa: essa nova realidade, ela vai ser marcada pela presença de Deus. É a presença de Deus que será um em todos. É a presença de Deus que vai impor valores e consciência sobre todos. E a Bíblia diz que esse Deus que faz todas essas coisas, que vai fazer tudo isso novo, é um Deus santo, é um Deus santíssimo. Então, esse novo mundo, esse novo céu, essa nova terra, é um lugar do Deus santo. É um tabernáculo do Deus santo. E onde Deus, que é santo, está, só pode fazer parte desse lugar quem também ama a santidade e as coisas santas. Quem ama o mundo, os prazeres do mundo e o pecado do mundo, vai fazer o que lá nesse lugar? Quem não gosta da piedade, quem não ama a piedade, quem não ama os valores de Deus, vai querer ficar perto de Deus para quê? Por isso que a palavra está dizendo: olha, alguns não farão parte desse novo mundo, desse novo céu, dessa nova terra. E começa apontando com toda clareza: aqui está. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe não é nesse novo mundo, não é no reino de Deus, mas é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu fiquei pensando: Deus, mas por que os covardes, né? Outras versões vão dizer os medrosos, os tímidos, ou aqueles que são sem ousadia em Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o Espírito que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, não é o espírito de temor, de medo, de covardia, mas é o espírito de amor, é o espírito de ousadia. Os medrosos, acovardados, são aqueles que nunca tiveram ímpeto,
ousadia e coragem de fazer rupturas em nome de Deus e para a glória de Deus. Tem gente que mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a vontade de Deus, ele não tem tutano, não tem coragem, não tem ousadia para fazer a vontade de Deus. Tem gente que entre cortar na própria carne, nos próprios desejos e fazer a vontade de Deus, ele não corta, ele se acovarda, ele se acomoda, ele se omite. Então são esses, né? Esses covardes, medrosos, omissos, que não possuem essa ousadia em Deus de fazer rupturas em nome de Deus, para Deus e para a glória de Deus, vão ficar do lado de fora. Os assassinos vão ficar do lado de fora. Os adúlteros vão ficar do lado de fora. Gente, a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Eu fiquei estarrecido há alguns anos, poucos anos atrás. A revista Veja fez uma série de entrevistas com assassinos, e a maioria deles presos, não é? E perguntaram, mas você foi lá, assaltou a pessoa, já levou o que ela tinha, ainda tinha que matá-la? E outro diz, mas por que você matou a outra pessoa? Entre chorar a minha mãe, que chora a mãe dele. Entre eu e ele, que morra ele. Ou seja, uma maldade e uma frieza sem precedentes. Traz à nossa memória que o Deus da Bíblia é um Deus também que conhece todas as coisas e que julga todas as coisas com justiça. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos mentirosos não farão parte desse reino de Deus, desse mundo de Deus. Os incrédulos me faz lembrar daquela geração de Josué e Caleb. Quando Deus lhes disse, entrem na terra de Canaã, porque eu sou convosco, eu lhes darei a vitória. Tinha a promessa de Deus, mas eles tinham que lutar. Na fé em Deus e na confiança em Deus, eles dariam os passos. Mas eles se acovardaram e, por causa da incredulidade, foram infiéis. Incredulidade desagrada a Deus profundamente. Incrédulos não podem fazer parte desse reino de Deus. Os abomináveis são aqueles que se rendem às futilidades. Também não fazem parte do reino de Deus. Os adúlteros também não farão parte do reino de Deus. Quem são os adúlteros? Eu dei uma olhada no dicionário bíblico, busquei outras fontes. Adúlteros são aqueles indulgentes com comportamento sexual ilegal. É ilegal, é errado, mas a pessoa vive nesse relacionamento. São indulgentes com pecado, permissivos com pecado, libertinos com pecado. Meus queridos e amados irmãos, vocês conhecem a palavra de Deus. Quem vive com duas mulheres, ou quem mantém relações sexuais com outra que não seja a sua esposa, é adúltero. Ou outra que mantém relações sexuais com outro que não é o seu marido, o seu esposo, é adultério. E o texto é muito claro. Ajunta-se aos covardes, aos assassinos, aos adúlteros, aos mentirosos, esses que vivem dessa forma e dessa maneira.
Outro dia eu estava pensando sobre a mentira. Por que eu minto? E por que eu minto até em coisas pequenas? Eu minto quando eu quero ficar bem com outro e me esqueço que eu estou ficando mal com Deus. Eu minto quando eu quero me dar bem numa situação. Eu não falo a verdade, eu não encaro a verdade. Os mentirosos, que aqui na tradução, esses mentirosos, se inclui aqui os falsos, a falsidade, a mentira, o engano, são coisas que formatam esse caráter mentiroso. A mentira, ela se transforma num hábito, e esse hábito se cristaliza formando um caráter, e daqui a pouco é um caráter mentiroso. É uma pessoa que mente, é uma pessoa que é falsa, é uma pessoa que não consegue dizer a verdade olhando nos olhos dos outros. Então a palavra de Deus está dizendo, olha, junto com adúlteros, feiticeiros, mentirosos, essa turma toda vai ficar do lado de fora. Esse novo mundo, esse novo reino, esse novo tempo, essa nova realidade de Deus, é um lugar onde os valores de Deus é que vão prevalecer. É um lugar onde os valores de Deus é que estarão presentes. Essas coisas, meus queridos e amados irmãos, nos afastam de Deus, hoje e sempre. Incredulidade, omissão, mentira, falsidade, engano, são coisas que nos afastam de Deus, agora, hoje e para todo sempre. É que eu estou dizendo, o que um mentiroso vai querer fazer na presença de um Deus verdadeiro? O que um sujeito dado à mentira, afeiçoado à mentira, com caráter corrupto e mentiroso, que usa da mentira o tempo inteiro, do engano, o que ele vai fazer lá junto com Deus, o Deus que é luz, que não tem mentira, é completamente verdadeiro, é completamente transparente? O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que o reino de Deus, esse reino vindouro, é um reino de muita alegria. Mas que tipo de alegria que vai ter lá? Qual que é? Comida? Bebida? Farra? Que alegria que vai ter lá? Alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Se nós não nos regozijamos com as coisas de Deus aqui, se nós não nos alegramos com a veracidade de Deus aqui, se nós não nos alegramos com a transparência de Deus aqui, irmãos, viver uma vida adúltera é viver uma vida dúbia. Viver uma vida de adultério é viver uma vida de duas caras. É viver uma vida dividida, é uma vida dúbia, é uma vida de dois amores, de duas camas. É uma vida de engano. É uma vida de traição. No reino de Deus, na presença de Deus, não tem lugar para isso. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é transparência pura e absoluta. Mas não tem lugar para os adúlteros, como não tem lugar para os mentirosos, como não tem lugar para os avarentos. Porque, segundo a Bíblia, a idolatria nos afasta de Deus. E Paulo também, escrevendo nas suas epístolas, diz que a avareza, o amor ao dinheiro, fazer do dinheiro a centralidade da vida é idolatria.
esse lugar, essa nova realidade, esse novo tempo que é real e palpável, embora não seja tangível como as coisas materiais, mas que é uma realidade, e que vai acontecer, e que Deus vai estabelecer, é um lugar para aqueles que se regozijam em Deus, que se alegram em Deus, que vivem com Deus, que andam com Deus e que anseiam pelo tempo e estabelecimento do reino e dos valores de Deus. Vocês já ouviram a história de Ló? Ló vivia numa cidade que aquela cidade afligia-lhe a alma todos os dias, por causa da pecaminosidade daqueles cidadãos, daquele povo. A alma dele se afligia e se angustiava. Se a nossa alma não se angustiar, não se afligir pelas maldades, pelas iniquidades, pelas falsidades, pelas mentiras desse mundo e das coisas dessa vida, como a alma de Ló afligia e ficava afligida, nós também não teremos aquela esperança bendita desse novo tempo. Há uma nova realidade, há um novo tempo que vai chegar no tempo de Deus, na hora de Deus, e que vai ser estabelecido por Deus. Lá não haverá dor, lágrimas, nem morte, mas também está escrito que só pode entrar lá quem tem uma vida com Deus e uma vivência com Deus. Amém? Vamos orar?